Então, fazer amizade, gosto de cuidar da família, né? Boa. Estar em casa com a família, é muito bom. Legal. Passear, é muito Das legal. coisas que você gosta, o que você mais gosta? Rapaz, o que eu mais gosto é ficar em casa. Ah, é? Que coisa boa. É bom demais ficar em casa, né? Eu gosto de ficar em casa. Esporte, tem algum que você gosta ou não? Eu gosto de academia, faço todo dia, legal. natação e corrida, corro. Caramba, é um triatleta aí. Ó. É, gosto. Que legal, muito bom. Eu quase todos os dias eu faço os 3. Eu ouvi dizer que a sua saúde está 110%, Não, é saúde, verdade? Eu desafio e qualquer um quiser desafiar Oh, comigo, pode tá chamar vendo? da medicina aí, pode chamar. que eu Show de bola. discuto Então também. fala pra gente quantos anos você tem? Te incomoda ou não? Eu tenho 52. Pô, tá show de bola. É. Mas tá com um corpinho de 30, é isso? Estou com corpo de 30, saúde de 20. Que legal, saúde de 20. É, Que maravilha, cara. não pega uma gripe, cara. E o que você Hormônio, faz pra ter essa mineral, saúde assim? vitamina. Conta Hã? pra gente. O que você faz pra ter essa saúde, né? Não, eu invisto bem na saúde. Invisto bastante, hormônio, mineral, vitaminas. Tratamentos, procedimentos. Limpeza do corpo, toxina, metal pesado, parasitas. Então, tudo isso Que legal, eu pego firme mesmo e corpo limpo. que legal. Parabéns. Alimentação saudável, 100% zero glúten, zero leite, zero açúcar, zero gordura vegetal, zero embutidos, zero granjeiro. Tá aí um exemplo, hein? Tá aí um exemplo pra gente seguir. Vamos falar mais sobre isso, hein? Vamos deixar esse assunto aí um pouquinho parado, mas a gente vai voltar para ele, porque é um assunto que vai... E você, vamos lá. Jamile, fala para mim, o que você gosta? A gente já conversou um pouquinho, mas eu quero saber mais do que você Sim. gosta. Além das artes musicais, né? Você sente que tinha dom para isso ou não? Foi persistência que te fez aprender? Eu gostava. Eu sempre gostei. É que assim, gostar é diferente de ter o dom. Né? Quando a gente gosta de uma coisa, às vezes você não leva jeito. Mas se você levava jeito, tinha dom. Sim, aham. É? E aí você só seguiu, deixou o coração fluir. É. O que você toca? Eu toco louvores na igreja. Nossa, aí é forte, hein? Aí é bonito, né? Gosta muito de estudar, ela fez. Gosto de estudar. Minha vida toda Vários foi cursos. estudar. Fiz farmácia e bioquímica, fiz várias pós, cursos. Depois achei que eu não gostasse da área da farmácia, que eu não gostava de ficar dentro de farmácia, nem laboratório. Aí meu pai falou assim, então faz direito. Eu falei, tá bom, vou fazer direito. Fiz direito, fiz pós em direito médico hospitalar e da saúde, porque a saúde nunca saiu do meu coração. Aí falei, vou fazer mestrado. Aí ele comprou a farmácia, voltei para a farmácia, aí comecei a trabalhar na farmácia, tá, mas achei que eu gostasse da farmácia de novo, mas no decorrer dos 2 anos que eu voltei para a farmácia, falei, não gosto de farmácia. Fiz mestrado na UFES, passei em Direito Processual, fiz mestrado, depois do mestrado entrei no doutorado em Direito, passei na OAB no 9º período. No doutorado em Direito, no primeiro semestre, eu descobri que eu não gosto do Direito. Aí eu já ia fazer 40 anos. Falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Já vou fazer 40 anos e só estudando, assim, né? Ainda não tinha me realizado profissionalmente. Que exemplo, hein? Aí, falei, gente, eu tenho que começar tudo de novo. O que eu vou fazer? Aí comecei a estudar essa área da ortomolecular. Assim, em 2 anos, eu só parava para almoçar, para comer e voltava para estudar. O dia que eu fiz em 2 anos, eu vinha direto, fiz residência aqui, também a harmonização facial, essa área de estética, fiz 2 pós-estética, fiz a pós-ortomolecular, uma em saúde integrativa, terapias biofísicas, ozonoterapia, e terminei do Dr. Lai Ribeiro agora. E agora me descobri, assim, que eu gosto de fazer, que é a área da saúde, assim, na integrativa. Trabalho na clínica em Vila Velha e trabalho com ortomolecular. Que legal! Então você se encontrou nisso. Agora sim. E assim, agora eu me encontrei. Você consegue entender que todos esses caminhos que você trilhou, que é um exemplo pra gente, né? Nossa, quanta graduação, quanta faculdade, quanta coisa. Mas para se encontrar, às vezes a gente precisa ir por alguns caminhos, mas Papai do Céu sempre leva a gente pro caminho certo. Por mais que esteja ali, fala, não, peraí, não é. O coração nunca é o que foi fala. em vão, Você né? sentiu que no coração que falou, não é isso, depois de muito tempo, é isso? Depois, foi no doutorado, eu descobri que eu não gosto do direito. Eu estudando direito, eu gostava. Fui monitora 4 vezes, comecei um estágio.
o meu professor, que era o juiz, ele nem queria que eu saísse. Mas aí eu descobri que eu gosto dessa área da saúde mesmo. E ela tem um perfil de advogada, né? Você vê, ela tem esse perfil, não tem? Ela impõe respeito, né? Mas que legal que você usa isso até para colocar assim como autoridade no que você faz. E você é uma autoridade, é claro. Eu estava com um problema de dor de cabeça 1 ano e 4 meses. Enxaqueca, 1 ano e 4 meses. Crônica mesmo. E eu fui em vários médicos renomados para solucionar minha dor de cabeça. Neurologista, fez tomografia da cabeça. A única solução que os médicos tinham para mim era tarja preta. Doutor, eu usar um entorpecente e tomar esse remédio para mim seria mesmo entendeu? Então, para mim não serve. Eu quero saber qual é a causa da minha dor de cabeça. Boa. E os médicos não sabiam dizer. Não, sua causa não tem. Seus exames estão todos bons. Eu com 40 exames numa pasta, debaixo do braço. E não estavam todos bons. Estavam todos muito ruins. Todo é porque a gente, na integrativa, a gente analisa os exames não com base em valor de referência mínima e máxima. A gente faz um cálculo para descobrir valores ótimos. Entendeu? Antes de descobriu. Aí eu falei, Cléis, faz o exame de homocisteína, porque pode ser que esteja elevada, porque tem pacientes que, quando está com a homocisteína alta, sentem enxaqueca, mas tem outros que não. A maioria não tem sintoma, mas no caso dele, realmente era por causa da homocisteína, que é um marcador inflamatório de risco cardiovascular, infarto precoce, AVC, né? E o dele estava alto. Até é marcador preditivo de câncer também. Né? E o dele estava alto, estava 17,75, tinha que ser de 7 a 9, né? Começou a fazer o tratamento, a gente baixou a homocisteína dele para 9 na época e nunca mais ele teve enxaqueca. Aí você procurando médico com a doutora em casa? O pessoal costuma falar que santo de casa não faz milagre, mas não, mas fez, foi no início que eu comecei. Fez, hein? Foi quando eu comecei na área, né? Foi no iniciozinho. Aí eu falei, você faz esse exame, quem sabe pode ser por causa disso. Aí realmente era por isso o caso dele, porque assim, é multifatorial, né? Pode ser outras coisas. Mas no caso dele, realmente foi por causa disso. Aí, às vezes, um médico, por que você não me pediu homocisteína? Porque já pediu o seu PCR. PCR não marca inflamação dentro da célula, dentro do endotélio vascular, ela é específica, né? O PCR é geral, né? Inflamação sistêmica. Olha que interessante. Me parece que você também é um especialista na área, apesar de não ter estudado, né? Você vê que ele fala assim como com propriedade, ele sabe. Apesar de que você experienciou isso em você mesmo. Em mim mesmo. Eu sou seguidor nato da ortomolecular. Que legal. Participei de muitas aulas do Dr. Lai Ribeiro, né? Sim. E aprendi muita coisa. Ela me ensina tudo que aprende, né? Você deixa ele sozinho, ele cuida da clínica lá. Diariamente eu faço ozônio, diariamente eu faço enema. De vez em quando hidrocolonterapia. Hidrocolonterapia, que é a limpeza do intestino, de lavagem, desintoxicação. Limpeza geral do intestino. Você até troca microbiota, se você for microbiota de gordo, você pode trocar ela. A gente consegue trocar a microbiota intestinal do paciente. Suplemento, né? Diariamente. Tomo meu sol de meio-dia, que é o sol ideal. Faz aterramento. Caramba! Abraço uma árvore, é muito legal. Bom demais. Por que não? O abraço é bom em tudo. Mas assim, uma árvore especial, né? Uma árvore especial. Que legal. E você, Gabriela? Fala pra gente o que você gosta. Porque você está no meio de doutores aí, de uma vida diferente. Fala de biologia que você tirou 10, porque de tanto eu falar. Assim, normalmente lá na sala, né? Teve gente que tirou 0 na prova, teve gente que tirou 2, 4. Eu fui a única que fechei a prova. De biologia, de tanto que eu falo esses assuntos. Maravilha, você vê como a gente, querendo ou não, o ambiente é que faz a gente, né? E você nesse ambiente, conta pra mim o seguinte, porque lá parece que é tudo saudável, né? É só o que pode, não é isso? Com relação às amiguinhas, quando você vai nas festas, você também, ou tem um pouquinho de liberdade mais pra você, ou você é regradinha também? Assim, normalmente quando eu vou em festas, assim, aniversários, casamentos, essas coisas, se não tiver coisa que eu não posso, eu não como mesmo, eu fico só tomando água. Sério? E nem adianta, não precisa nem forçar, não, ela já sabe. Essa é a questão do exemplo, né? Às vezes a gente quer impor, a gente quer até ensinar o que a gente sabe, não adianta, é o exemplo, vem do exemplo. Elas nunca tomaram refrigerante. Nunca tomaram, nem ela, nem a minha outra de 17. Que legal, você não tem noção o que isso vai ser para sua vida no futuro, você não tem noção. Assim, além de longevidade, porque a longevidade, se ela não tiver qualidade, não faz sentido. Né? Se a gente viver 100 anos, mas você chegar dos 80 aos 100...
com limitação para alimentação, de locomoção, dependendo das pessoas, não faz sentido a longevidade. Então, a longevidade ela só faz sentido quando a gente tem uma vida saudável. E é o que vocês estão buscando, né? Que está aparecendo. Sim. É isso mesmo? Você vai viver 200 anos, querida. Eu vou viver 160, você vai viver 200. Que maravilha, que bênção, que bom. E você, o que você gosta? Fala para mim. Eu gosto também de jogar vôlei, cantar. Gosta de jogar vôlei? A voz dela é linda. Cantar, Ela canta canta suave, Qual a muito música que você mais linda. gosta Canta um de louvor aí pra cantar? ele ver, Pi. Qual você mais gosta de cantar? Eu não sei, assim, eu canto várias coisas. Então canta uma do seu coração agora. aquele 10 louvor que segundos. você- Só uma aquele introdução. que combina com a sua voz, Vai. que você cantou ontem. Só um pouquinho. Vem Alegra que nossos vai. corações. A voz dela é linda. Pode ser um louvor? O que você... Lógico, deve ser um louvor. Tá bom. Deixa eu pensar. Qual cidade combina? A que você contou ontem no carro. Qual? Ela cantou Qualquer vários, um. cantou Cantou quase a viagem vários. inteira. Vai, o que você quiser. Tá, calma, eu tô tentando lembrar como Tá é que bom? Não começa. tem problema. Como que começa aquele que eu cantei ontem? Qual? Não lembro. Qual que eu cantei ontem? Começa você. Começa você. E ela acompanha. Pra te adorar. Não combina muito. Então canta qualquer um, Gabi, se você quiser, da bandinha. Acho que a gente Canta, vai ter o Gabi. prazer de escutar sua voz. Nossa, a voz ela é linda, você tem que ver. Vai, Pi, canta qualquer um que você quiser. Calma. Desculpa. Não tem Que que ela pedir tá desculpa. nervosa. Ó, vamos fazer Vai, assim, então. A gente Pia. vai continuar conversando. É, você e vai você vai pensando aí. cantarolando, assim, de Lembra um baixinho. louvor bem E lindo você pra você continua. cantar. Mesmo a gente falando, você vai cantarolando. Depois a gente vem. Legal? Eu vou tentar lembrar. Isso, não, vai lembrar, com Isso. certeza. Sentir no coração, aí você começa, vai devagarinho e a gente chega junto. Mas fala pra mim aqui, ó. Lembra aí, Pi. Sim. Fala pra mim. Ficou claro pra mim, vocês falam do que gostam, né? Mas parece que o que vocês mais gostam são cuidar de pessoas. São cuidar de pessoas, é isso? Exatamente. A gente Deu pra tem sentir prazer isso. em ajudar pessoas, em ver o resultado, né? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente Eu leva passei como esses mensagem. 10 anos assim que eu estava na área do direito com gastrite crônica. Eu tinha gastrite crônica, minha barriga era inchada, estufada, eu não tinha energia, fadiga, não tinha disposição, não tinha nada. Mas assim, eu estudava, para estudar eu estudava, né? Ficava até 5 da manhã, escrevendo dissertação e tudo. Mas para fazer atividades, não tinha energia para nada. Aí, quando eu comecei a estudar essa área da ortomolecular integrativa, eu vivia tomando antiácido e não resolvi meu problema. Eu comecei a me tratar, que eu comecei tratando lá em casa, todo mundo, ele, eu, minhas filhas e tal. Sarei, né? Tratei minha gastrite e tal, e eu vi o resultado em mim, aí que eu fui gostando mais ainda dessa área. Nunca mais tive nada de... Mas vocês têm brilho nos olhos quando falam isso, sabe? Então é muito claro que isso é o que vocês vieram fazer aqui. É muito nítido isso, muito claro. Agora, uma curiosidade. Você falou da farmácia, que você fez farmácia. Para mim, que não entendo muito dessa área, Sim. parece que são áreas assim, opostas, né? Com É, tratamentos medicamento. totalmente opostos, É o né? contrário. E o que a farmácia agregou para você nesse sentido? O conhecimento, assim, bioquímico, todo conhecimento, né, da área bioquímica, farmacologia, apesar de não utilizar muitos, assim, medicamentos, né, mas tudo agrega, né, o conhecimento. Então, na verdade, o que você fez de farmácia que você quase que abandonou ali foi justo e se acredita parte do que você conhece hoje a Não, essa claro, a área. bioquímica, porque a ortomolecular, na integrativa, a gente vai equilibrar o metabolismo do corpo fisiológica e bioquimicamente. Então, a gente tem que entender um pouco dessa área bioquímica, né, fisiologia humana. Legal. Aí, por exemplo, às vezes o médico tem um tipo de remédio que é para tal causa de doença, né? Que não é causa, que é sintoma. Remédio, farmácia, é tipo assim, pegar o lixo e colocar debaixo do tapete. Remédio, ontem mesmo eu vi falando, Medicamento. se fosse bom remédio, não chamava remédio. Remédio remedia.
Tinha que ser Saramédio, né? Curédio. Tinha que ser Curédio, que aí curava. É por aí. Então, remédio não resolve o problema de ninguém. Remédio, ele tapeia o sintoma. Disfarça sintomas. Disfarça. Né? E aí, a medicina integrativa, não. Ela tem o caminho de resolver o problema. Trata a causa do problema. Aí os raiz. sintomas Não melhoram. Isso. Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer, eu tenho o hábito de dizer que a diferença do remédio e o veneno, a diferença é só a dose. Né? Porque é isso que faz a diferença. O remédio, quando se faz extremamente necessário, a gente não tem como abrir mão. Mas existem outros caminhos. E é interessante as pessoas saberem que existem caminhos diferentes. Coisas que, às vezes, a medicina resolve de um jeito, vocês conseguem resolver de outro, mas tratando justamente... Parece que na integrativa a gente cuida do corpo como um todo. É isso? O equilíbrio do corpo. O que você gastaria, por exemplo, em 10 profissionais, você faz tudo na integrativa. Porque o que a medicina fez? A medicina loteou o corpo humano. Um cuida de um órgão, outro cuida do outro. Aí você dá um remédio para um órgão, o outro dá um remédio para outro órgão, aí um remédio ferra o outro órgão, aí mais um médico, mais um remédio, e a roda precisa de rodar, né? E a integrativa é justo isso, integra tudo. É isso, como um ser humano como um todo. Isso. Aí a gente analisa não só exames bioquímicos, né? Porque às vezes o problema está vindo na parte biofísica, na parte energética do paciente, frequencial. Então a gente tem que analisar também a parte de frequência do paciente. A gente trata tudo, o corpo todo até a parte frequencial. Antes do paciente ter um problema, ele já vai ter um problema de saúde, né? Ele já vai se sentir doente. Por quê? Porque as células dele não vão estar vibrando na frequência correta. Então, ele já se sente doente. Por isso que a gente tem que identificar também a causa que pode estar vindo da parte biofísica. Entendi. Da Que parte na verdade energética. tudo é frequência, né? No fundo, tudo é frequência. É vibração. Igual existe tratamentos, vamos supor, lá você trata tudo num só lugar. Tanto que a consulta leva 2, 3, 4 horas, uma consulta. Tá. Porque você vai tratar do cabelinho até o dedinho do pé, vai fazer um Já fiquei rastreio 8 metabólico. horas com o paciente. Olha que legal. Vai fazer o rastreio metabólico. Então, vai detectar até coisas que no laboratorial não detecta, ele detecta lá. Na frequência, mediante a frequência. Entendeu? Que você Que tem. legal. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma diabetes. Tá, mas qual a causa da diabetes dele? Porque não adianta, vou ficar te passando hipoglicemiante, insulina, dependendo se for tipo 1, a vida inteira. Não, então vamos descobrir a causa. Aí a gente testa na biorressonância. Às vezes é um parasita que está no pâncreas. Olha. É o Isso Erythrema laboratorial pancreático. Isso tipo 2 você está falando? Tipo 2 ou pode ser até na tipo 1 também. tipo 1 que também pode ser esse gerada? parasita a gente adquire no leite. O leite brasileiro está contaminado com esse parasita. Então, com a frequência, a gente detecta se tem esse parasita e onde ele está, se realmente ele está no pâncreas. E ele se alimenta de insulina, só que não dá tempo do corpo produzir, do pâncreas produzir tanta insulina, ele acaba comendo o pâncreas. Aquele do olho também. O toxoplasma. 90% das pessoas 99. tem, nem sabe que tem. Às vezes a pessoa tem uma Porque no depressão, é um laboratório não toxoplasma, porque ele consome neurotransmissores. Às vezes, você matando o toxoplasma, você trata a depressão do paciente. Que legal. Existe mais de 100 tipos de parasita que atacam o nosso corpo. E os fármacos atingem no máximo 12 tipos agudos. Então, 90 e tantos tipos Os medicamentos de verme, né? não De detectam, farmácia. nem é detectado no laboratório que você tem. Então, você está falando então que 90% do que a gente tem não é detectado. Não, e o remédio de farmácia não elimina eles. Os que é parasitas, os os protocolos da de Então, farmácia. 90% dos parasitas que a gente tem não são identificados por alguns exames. Não sai no exame, nem se fizer o MIF, aquele que fica 3 dias, a maioria não E aparece. não tem medicamento. Não, a já gente que tem que fazer, resolve. para matar os parasitas, a gente tem que fazer um tratamento de uns 2 meses de desparasitação, dependendo, tem que repetir. E esse desparasitação, ele é com algum tipo de São físico, medicamento? são tinturas que a gente Protocolo, utiliza, protocolo da Uda Clark, geralmente dela. A gente também utiliza terapias, tratamento frequencial. Tem parasita e também tem outros ativos que a gente, dependendo do problema e do parasita que o paciente tiver, aí a gente vai montar o dele. Você falando que a vibração pode matar A frequência, o parasita? a gente tem os aparelhos frequenciais. A gente tem, Ele explode. a gente tem os aparelhos frequenciais que a gente, vamos supor que você tenha xistosoma Monssoni. Você está com esquistossomose, não tem aquele que pega? Sim. Aí a gente põe, às vezes você não consegue matar ele com a desparasitação. Você vai botar o aparelho frequencial, ele mata dentro de você. Que interessante. Esse assunto é muito interessante, importante. A gente levar isso para o conhecimento do povo. Você tem que preparar um curso sobre isso para passar. Agora, o mais importante, aproveitando que a gente está aqui,
custo disso? É muito caro um tratamento desse? Uma pessoa, do nada, ela chega, quero fazer pela primeira vez. Como é que funciona? Ela vai, faz uma consulta e depois... Eu faço o tratamento trimestral, porque na integrativa, geralmente, não é um mês que você vai melhorar. A gente vai botar um metabolismo para regular. Sim. Não é você dar uma vitamina para o paciente tomar. Vai depender do problema dele, como são os exames dele, de acordo com valores ótimos, né? Então, no mínimo, 3 meses de tratamento. Então, a cada 3 meses tem uma consulta com você. E eu vou acompanhando esses 3 meses. Aí ele faz uma bateria de exames, que é o rastreio metabólico, na média de 40 a 50 exames, mais ou menos. Tá. Eu faço na consulta também, eu utilizo a microscopia de campo claro e campo escuro para a gente ver como que está o terreno biológico do paciente, se ele se o sangue está ácido, se está propício a câncer, se está... Dependendo, para ver a fase que ele está do terreno biológico, se está em um terreno degenerativo, aí a gente tem que regredir o terreno dele, limpar, desintoxicar, desparasitar, desinflamar, para tirar a acidez, para o sangue dele voltar à homeostase, o corpo dele voltar à normalidade. Interessante. Porque muitas vezes, porque a causa mesmo dos problemas de saúde é o terreno biológico. Por que muitas pessoas morreram de Covid e outros não? Por causa do terreno biológico, entendeu? Um terreno biológico fúngico, que é propício a câncer, e o fúngico por causa do intestino que fica vazando. É muita coisa. Então, o terreno fúngico, se a pessoa pega um vírus, ou ele vai para oncológico, ou ele replica o viral. Tá. Aí a pessoa piora na questão da Covid, pode até morrer, por causa do terreno biológico. Aí na consulta, voltando, aí eu faço a microscopia, a gente faz a biorressonância também para detectar alimentos que estão ressonantes ou não com o paciente, metais que ele tem, de metais tóxicos, parasitas, vírus, fungo, bactéria, várias patologias, várias doenças de saúde, doenças, se ele tem até HIV, hepatite C, B, várias doenças a gente já detecta ali. Se está com câncer, dá para saber. Aí, se der alguma coisa, a gente já encaminha ele para fazer um exame mais aprofundado, tipo uma tomografia, né? Se der alguma coisa. A gente olha também a energia vital dos órgãos na consulta para ver quais órgãos estão com baixa energia vital. Aí a gente já testa também o tratamento para restaurar a energia vital daquele órgão, porque às vezes ele está com energia vital, por isso que ele não tem energia. Vários órgãos também nutrem de energia vital outros órgãos. Por exemplo, eu não tenho vesícula. Na época que eu estava no direito, tirou a vesícula. Eles falam que não fazia falta. Sim. Mas faz falta, porque além de auxiliar na absorção das vitaminas lipossolúveis e tal, a vesícula e o fígado, eles nutrem de energia vital o coração. Olha que interessante. Vários órgãos nutrem de energia vital o outro. Então, quem não tem vesícula, por exemplo, tem baixa energia vital no coração. Então, eu tenho que tomar os nutrientes necessários para, como se eu tivesse a vesícula, para o meu coração ter energia vital. Então, muitas pessoas infartam por não terem vesícula. Olha só como é que é interessante, entendeu? A causa do infarto, às vezes, não é por causa do coração, é porque está baixa energia vital nutrindo o coração. E a vesícula é quase que fato, assim, todo mundo fala que a vesícula não faz falta nenhuma. Até o apêndice faz falta, reservatório de bactérias boas. Quer dizer, Entendeu? E tem como, você está com pedra você na limpar vesícula, tem como você a limpar a vesícula. Mas não tem esse tratamento na medicina tradicional de limpar a vesícula. Já vai tirando, vai mutilando as pessoas. Infelizmente, isso é uma tristeza. Aí tirou a minha. Aí. Entendeu? É isso que a gente quer. Então, hoje eu tomo meus nutrientes, né? Não dá. Eu tomo os nutrientes, porque se eu não tomar, eu tenho baixa energia vital no coração. Eu não tenho uma boa digestão. Então, eu tomo mesmo. Interessante. E esses exames que são os exames de sangue, você manda para algum lugar? Ou vocês aí os de sangue vai para o laboratório, me envia o resultado. Mas, por exemplo, eu vou analisar. Você analisa primeiro, quando vem esses resultados, você analisa em conjunto com o que você já fez para dar um feedback para o... Aí eu tenho que estudar o exame do paciente. Eu tenho a tabela, que aí eu vou estudar o caso dele. No exame então, de a resposta não sai direto na primeira consulta. Não. A consulta é só para você eu vou pegar dados, todos esses dados que eu analisei na consulta. Resultado, isso eu faço a anamnese, mais isso que eu falei que eu faço lá. E o exame ele vai me enviar depois. Aí eu vou estudar o exame e vou montar um tratamento juntando tudo. Legal.
Fica muito caro para as pessoas esse tratamento ou não? Só para ter uma ideia? Hoje está R$ 1.900 acompanhamento trimestral. Tá. E aí isso já está incluso o que ele vai usar, os medicamentos e os tratamentos? Não. O acompanhamento. E aí ele tem mais as terapias que você paga essa parte. É. Legal. Sim. E daí com isso ele consegue ser jovem como... Essa questão aí do terreno biológico. O terreno biológico que ela quer dizer ali é o sangue. Imagine você um aquário. O sangue e o peixinho água, dentro. Os peixes são as células. Então, se um aquário sujo e um limpo. As suas células, se coloca numa água ruim. Entendeu? Aí que vem o câncer. Por que vem o câncer? Porque seu sangue está sujo, tá cheio de ácido, entendeu? Tá propício para câncer. Entendi. Eu nunca vou ter um câncer. Como que eu vou ter um câncer se o meu sangue entendeu? Limpo, o terreno biológico dele tá. Entendeu? Olha, eu acho que a gente vai ter muita coisa. Tem muita coisa ainda para falar. Demais, a gente vai nós ficar temos assim aí horas. como é que chama? Ministério da Saúde. Que dia que o Ministério da Saúde foi para televisão pedir você pelo menos para tomar um copo de água a mais para ter saúde? Ou que a água, né, que tem que ser uma água pura, purificada, limpa. Sim. Que você pode fazer uma comida com água de torneira. Não pode. Sim. O fungo, o parasita lá, os fungos, os metais pesados não se matam com água fervendo. Não. Então se fazem comida com água fervendo achando que está tudo certo. Não está. Olha, vocês têm muitas coisas para ensinar para todos nós. E a gente vai ter que continuar essa conversa num momento Tem a parte propício. intestinal ainda, e que nós você nem já, falamos. se prepara para montar uma estrutura, um livro, uma matéria, um curso sobre isso, que eu acho que é muito interessante. Com o pessoal do ótimo. Nésio e Thiago. Ótimo, porque o seu assunto é muito pertinente nessa sociedade atual, né, onde as pessoas se preocupam muito com o ter, o fazer também, mas esquece do ser, né? E o ser a gente precisa estar... porque o que acontece? Inteiro, saúde, né? Tudo sem saúde é nada. Então, tem que levar as pessoas a ter saúde, não é viver à base de remédio e de cirurgia. Saúde plena, né? Não, é saúde. Saúde prevenção. física, Brasil, primeiro lugar em transplante. Que vergonha. O Brasil ser primeiro lugar em prevenção, né? Para não ter... Você falou de saúde plena, né? Plena. Então, o que o reino, que é pleno em tudo, tem a ver com o que vocês fazem? Então, é saúde física, emocional e espiritual. Vocês cuidam dessa parte. Tem que cuidar das 3 esferas. É o que eu acredito Não também. adianta a física tá boa, mas o espiritual se não estiver bom, É um pilar, né? Um tripé. E se não tiver tudo Deus fez o homem funcionando... aonde? Lá no Jardim do Éden. Para comer o quê? Fruto da terra, da planta lá, né? Depois veio o animal que ele matou, né? E santificou. Agora você pega um produto industrializado, meu amigo, empacotado aí, para te ferrar, manter doente. Mas que legal, viu? Que privilégio você tem, tá nessa família, hein? Vai ter saúde, coisa boa, imagina. E ainda com louvores, né? Na igreja vai ser especial. Você tem uma vida aí pela frente, garota, é maravilhosa. Tem que agradecer todo dia e seguir. Já segue, né? Por opção. Essa questão, o exemplo é fundamental. É só ela de Não, filha. e elas vão fazer medicina, a outra já está fazendo vestibular. Tem mais uma de 17. Uma de 17. Da sequência para a integrativa, né? Que legal. Não, poucos profissionais, né? Com conhecimento na parte integrativa. Médico, tem muitos médicos, né? A gente, assim, todo ano sai muitos, mas da integrativa... É que está começando agora aqui, né? O que acontece? É igual o Pablo sempre fala isso. O cara, meu filho vai ser médico. Nem sabe se o cara tem esse propósito, se tem essa identificação. Aí tudo que é faculdade hoje é medicina. Aí sai lançando aquele monte de médico que despreparado, desqualificado. E a matéria já é difícil, né? Que é remédio e cirurgia, não tem outra coisa, não tem prevenção, não tem nada. Então a população está na mão disso, cara. Está sofrendo, pessoas sofrendo com isso. Que bom que vocês trazem essa coisa gostosa para dentro das pessoas, que não é só a saúde, né? Saúde. A gente não tem uma gripe, a gente não tem mais nada. Eu gripava 3, 4 vezes por ano para ir para a cama, eu vivia com problema. A Gabi tomava 4 a 5 antibióticos por ano com infecção de garganta. Depois que a gente tratou e entrou nessa área de ortomolecular, nunca mais ela teve nada. E um problema de antibiótico é justamente que você tem que ir aumentando e vai chegar uma hora que ele... Um ciclo de antibiótico, o intestino leva de 6 meses a 3 anos para refazer a microbiota intestinal. Nossa. A outra e parece que um dos problemas que a gente pode ter no futuro, se a tecnologia não resolver, é justamente das superbactérias, né?
vai ficando resistente, né? E aí a gente não tem antibiótico hoje, já tem um limite, né? Então a gente não chega. E a integrativa, agora, o ozônio é nisso. excelente, porque no caso desse, o ozônio também, ele não tem bactéria que resiste ao ozônio. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou fazendo tratamento, estou em tratamento Na com Rússia, ozônio. né? Na Rússia trata-se tudo com ozônio. Na Rússia tem vários países que o ozônio... Na verdade, é mais ou menos assim. O ozônio é um tratamento barato, comparado com tratamentos tradicionais. Ele é antibiótico. E então ele não faz sentido o pessoal incentivar, porque a indústria farmacêutica não ia interesse curar todo nela. mundo no hospital. Exatamente. Não ia girar tanto. Então não ia fazer, medicamento. não faz sentido. Então, por exemplo, Cuba, como ela é responsável pela saúde do povo, ela quer gastar o menos. Lá em Cuba, o ozônio assim nos hospitais. é usado demais, mas justamente porque o custo da saúde é do governo e o governo não quer gastar, né? Então é isso. Mas é legal a gente ter esse conhecimento, a gente começar a falar mais. Vamos criar oportunidades. Tem muita coisa ainda para falar. A gente começou aqui. Não falamos nem a metade. Então, e a gente vai marcar alguns outros. E eu quero que você prepare uma música para o próximo, especial. A gente vai ter uns 2 minutos para você soltar, porque isso também... Ela já lembrou. Isso também é cura. Você já está? Então vai ser agora. Por favor. Vai. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao de onde eu estou. E mesmo sendo pó, com tudo que há. Muito bom, muito bom. Ela é afinadíssima. Que maravilha. E eu gravei aqui, ó. Eu suave. Gravei aqui. Que maravilha. Que Deus te abençoe. Ou melhor, que Deus continue te abençoando. Já tem uma família abençoada. Que continue te abençoando. Que você possa no coração sentir a sua vocação, que parece que já está explodindo aí. Nossa, ela ama cantar. Então, e que desde continue. Pequenininha, né? E ainda cantar louvor, né? Nossa, é bom demais. O mundo hoje precisa muito disso, né? Os nossos jovens, infelizmente, estão sendo influenciados com músicas, com novelas, com filmes, com seriados, todos levando o ser humano para o lado contrário, né? E o louvor não tem como, né? Além dele, ele vem para alma, ele toca direto, né? Minha mãe chama a Gabi de minha cantorinha, que desde pequenininha ela canta. É dela mesmo, assim, né, Pi? Canta louvor, desde pequenininha. E cantorinha... isso já se identificou comigo, porque você não tem noção, uma ligação tão forte que é avô com neto. É fora do comum. Então, quando ela fala minha cantorinha, na hora é o que eu falo para os meus netos. Tudo é meu, tudo é meu. Aproveitando para falar, minha filha mandou uma coisinha no grupo nosso de família. Estava escrito mais ou menos assim. Ela falou assim, tá muito difícil, viu? Tá dando muito trabalho esse neto da minha mãe aqui. Já não estou aguentando mais ficar cuidando. Eu sou obrigada a cuidar do neto da minha mãe. Aí, quer dizer, é muito boa, porque é exatamente isso. Porque a responsabilidade é deles, né? Dos filhos, e nós só pegamos bom demais, né? Vocês não são avós ainda. Não. São muito jovens, né? Vocês não têm noção. Quanto especial é isso. E quando forem, vocês vão ver. Ser neta, ela já sente um pouquinho que ter uma avó. Mas quando a avó é forte demais. E com certeza vão chegar. E mais do que isso, vocês estão ajudando muitas pessoas a chegarem nisso. Né? Porque com a longevidade que você está proporcionando, com certeza pessoas que poderiam encerrar a vida antes da data que poderiam, ou pelo menos com qualidade para poder desfrutar dos netos, vocês estão proporcionando. Então, um agradecimento especial aqui. Eu entendo muito bem o que vocês fazem, porque tem muito a ver com o que eu faço também. Não é essa área, mas também é cuidar do ser humano, cuidar das pessoas. Isso, para mim, faz todo sentido. Então, uma mensagem que a gente leva, né? Eu queria que você finalizasse com as suas palavras aí, finalizasse essa nosso primeiro encontro. Uma honra estar aqui com você, né?
esse momento especial. Agradecer pela oportunidade. Estamos sempre... Vamos falar mais. Isso aqui, se fosse falar aqui, a gente levaria o dia inteiro, porque é muito assunto, isso. é muita coisa, Tem muita muita dica coisa boa. ainda. A população faz muita coisa errada que deveria ser expresso isso para mudar, né? Exemplos simples, como o sal de mesa, né? Que é veneno, aí você tem que trocar pelo sal integral, que é saudável. Então, Tem 83 coisa. minerais. O tipo de pasta de dente com Vocês flúor, precisam sem fazer flúor. umas regrinhas básicas assim? Faz isso como gentileza. Muita Passa aí, eu vou coisa. passar no grupo pessoal saber o que. Essa que você falou do sal. Ó, às vezes só trocar o sal. Desodorante. Exatamente. Então, Enxaguante bucal. faz um. Você sabia que enxaguante bucal pode dar pressão alta? Olha que coisa. tá vendo? Porque o enxaguante bucal ele vai causar uma desbiose na boca, vai matar as bactérias boas que produzem óxido nítrico, que é vasodilatador. Destruindo essas bactérias, vai reduzir o Nossa, óxido nítrico, vai contrair os vasos, a pessoa ao longo do tempo vai ter Que coisa. hipertensão arterial. Conhecimento é tudo, né, gente? É, sim. É muita importante. coisinha assim, né, que E ajuda. saúde é fundamental. Quando eu fico estressado demais, né? Enxaguante bucal, então tem que cortar. Tem. Que bom, troca que bom. por prata coloidal, né? Prata coloidal. É bom, Então assim. fala para mim, Jamile, conclui. Não deixa ele finalizar. Finaliza aí. Você como... Cuidar da saúde, cuidar das pessoas. O que te transformou isso? A Jamile de hoje. Hoje eu Qual a sou diferença outra. de hoje para a Jamile há 20 anos atrás? Fala pra gente. Não, eu prefiro minha Como energia pessoa. e disposição de hoje do que eu há 10 anos atrás. Ah, que maravilha. Porque hoje eu tenho energia, disposição, qualidade de vida, tenho mais músculos que eu não tinha. Olha, que legal. Gordura. Então você super indica cuidar da Claro. saúde. Cuidar da saúde, Da integralmente. mente, do corpo e da alma. Isso. Nas Ah, três muito bom. esferas, né? Física, mental e Isso. Agora, Gabriela, eu perguntei qual a diferença de 10 anos atrás. Você eu vou perguntar diferente. Como você imagina a Gabriela daqui a 10 ou daqui a 20 anos? O que você deseja? O que você espera? Assim, já ter uma profissão, né? Tipo, eu quero ser médica também, né? Também fazer a medicina integrativa. E aí, tipo, trabalhando, né, no meu consultório. E, depois aproveitando com a família e tal. Coisa boa. Você vê, os objetivos são iguais. Quando a família é unida é bom, né? Meu amigo, só tenho a agradecer. Bom demais. Espero que esse momento que a gente vai passar junto, a gente vai ter um momento aí que a gente vai contrair o tempo, a gente vai comprimir o tempo, a gente se aproveitar mais, que seja especial para todos nós, que possamos juntos aprender um com os outros e a gente fazer essa troca, né? Exatamente. Entre essa troca de energia, de conhecimento, que é muito importante. E a dica que eu deixo também é assim, mudar o habitat, sabe? Muda o habitat, principalmente no início. Porque se você não come trigo, aí vem o bolo filho, a de esposa com bolo, chocolate. aquilo ali que a gente tá vendo. Hoje não, a gente tira de letra, mas assim, no início tem que mudar o habitat, mudar a alimentação da casa, mudar Não o estilo de comprar os vida. alimentos que não pode comer, porque se a gente O segredo está no mercado, então. A hora de ir no mercado é a hora da saúde. Seria isso. exatamente. Tirar o que, não comprar o que não pode comer, que Porque faz se tiver mal. em casa é mais difícil, né? Eu vou muito pouco no supermercado, eu vou muito em A feira gente tem mais de livre 2 anos que não Sim. come um cheeseburger, uma pizza. supermercado quase. Bom, que bom. E não faz mais falta, né? Não, pode Casa estar de aqui que eu não produtos ligo. naturais. Que legal. Muito bom. E faz bolo, Outro faz dia a Gabi biscoito todo fez dia, uma só sem que glúten, você né? muda o trigo, você tira o trigo, coloca mix de farinha, sem glúten, o aveia Eu sei sem muito bem o glúten. que é isso. Leite por leite de coco. Troca o leite por leite de coco, substitui Óleo tudo, dá vegetal tudo por óleo de certo. coco ou banho de Entendeu? porco. Vai substituindo. Biscoito polvilho, tudo faz. Só que você tira os ingredientes. Quando tem que usar açúcar, usa um açúcar de coco, que é ou talmatina, né? Que é Adoçante. Eu já usei, bastante já, saudável. eu já falo há muito tempo para a pessoa que talvez uma das coisas que mais faz a gente evoluir, a gente crescer, são as mudanças. Então, mudança sempre é Exatamente. importante. A gente, não importa o tempo que a gente está fazendo alguma coisa, mas a partir do momento que você decide mudar, alguma evolução tem. Às vezes, claro, tem pessoas que mudam para pior, né? Mas também
mesmo quando é para pior, se for por um determinado tempo, para que sirva para que ele aprenda, para que ele sinta no corpo as diferenças, também pode ser produtivo. Isso faz ele depois tomar o caminho certo. Na Bíblia fala assim, Mas, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Né? Então, assim, a tendência é melhorar cada vez em tudo, melhorar mais. Né? Somos obra-prima do Criador, precisamos estar realmente seguindo aquilo que... somos imagem e semelhança, como o pessoal bem fala aqui, né? Bastante. Nosso Exatamente corpo é isso. templo do Espírito Santo, né? Tem que Nós temos que cuidar do corpo, da alma, né? Entendeu? E do Se você espírito. está com o corpo inflamado, você não está cuidando do seu corpo. Tem alguma coisa errada. Você não está bem, né, de saúde. Obrigado, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Prazer, Amém. Que seja o início de uma grande jornada juntos aqui. A gente vai, ó. Amém. Explodir. Nós que agradecemos a Grande abraço. oportunidade. Bom, muito bom. Ó, legal. Já foi, né?